No episódio anterior, depois de uma série vamos chamar de momento bem interessante, nosso garoto avançou para dentro da caverna, destruindo tudo em seu caminho até finalmente resgatar Fubuki. Do lado de fora, a caverna de nível duplo S estava em completo caos, com a rebelião de nível 10 em fúria. Reforços de todas as zonas próximas ainda estavam a caminho, mas o número de feras saindo só aumentava. Sentindo a pressão, o comandante decidiu recuar e aguardar apoio. De volta ao acampamento, eles finalmente conseguiram informação sobre Lucian, 19 anos de idade, já um general de elite. E aparentemente esse cara havia derrotado sozinho um grupo inteiro de lunáticos marciais apenas uma semana antes. E o melhor de tudo, esse prodígio era do Distrito Militar do Leste. O comandante nem sabia como começar a descrevê-lo, mas então percebeu. Lucian tinha entrado sozinho naquela caverna de nível duplo S, e ele não o impediu. Não demorou para o arrependimento bater forte. Ele se virou e perguntou ao oficial se havia como rastrear a localização de Lucian. O oficial balançou a cabeça e respondeu que não havia como, já que antes de entrar, ele havia destruído a própria pulseira de comunicação. Mesmo que pudesse rastreá-lo, enviar uma equipe de resgate agora, com a situação daquele jeito, era impossível. Droga, o comandante amaldiçoou em voz baixa. Que desperdício, um prodígio que poderia se tornar um santo marcial. E agora, graças àquele bastardo do Dong Shangyi, o Distrito do Leste havia o perdido. Se não fosse pela conexão dele com um santo marcial transcendental, o comandante teria confrontado Dong Shangyi sem pensar duas vezes. Frustrado, ele socou a mesa. O oficial ao lado se assustou e cochichou para ele pegar leve. E sem querer faltar com respeito, ele duvidava que o comandante fosse páreo para Dong Shangyi de qualquer forma. O cara é implacável mesmo. Resmungou o comandante, mas não discutiu. Era um pouco justo. Pensando bem, sua única opção era criar um plano B. E qual era o plano? Era nuclear o lugar, explodir as feras primeiro e depois enviar uma equipe de resgate para suprir completamente a rebelião. Isso levaria pelo menos meio mês, talvez mais. E ele não tinha esse tempo. O oficial hesitou, a incerteza estampada no rosto, e finalmente disse que, a essa altura, era impossível que o QG aprovasse. Armas convencionais eram inúteis contra aquelas bestas, mas uma bomba nuclear funcionaria. O problema era o enorme risco. Usar uma bomba nuclear poderia ampliar a fissura, permitindo que as feras ainda mais poderosas atravessassem, o que resultaria em uma catástrofe muito pior no futuro. Sem mencionar que metade da caverna de nível triplo S do mundo havia sido criada justamente porque outro país cometeu esse mesmo erro. O comandante bateu o punho na mesa, furioso. Então não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Que droga! Ele estava em chamas de raiva, mas não importava o que, ele não podia simplesmente ficar parado e deixar Lucian morrer. Pelo bem do distrito militar e do futuro da humanidade, ele teria que tentar algo, mesmo que fosse arriscado. Ele assumiria toda a responsabilidade. Ele estava prestes a falar quando um oficial entrou correndo no centro de comando temporário, ofegante, gritando, relatando que a situação havia mudado. Todos se viraram para ele, enquanto ele recuperava o fôlego. Então, um sorriso surgiu em seu rosto. As feras em todas as frentes estão mostrando sinal de recuo. Elas estão voltando para a caverna. O comandante congelou por um instante. Depois, ordenou que abrisse a imagem do satélite. Em seguida, a tela ganhou vida, mostrando o campo de batalha. E de fato, a onda interminável de feras que atacava a linha de frente agora estava recuando lentamente. Mas os olhos afiados do comandante notaram algo estranho. Isso não é recuo. Parece mais que estão correndo para proteger algo. Ou talvez impedir alguma coisa. Sua voz baixou quando a realização o atingiu. Algo grande estava acontecendo. O quintal das próprias feras deveriam estar sob ameaça. Os outros oficiais ali também perceberam. E suas expressões mudaram de alívio para choque. As feras corriam, como se suas vidas dependessem disso, avançando de volta para o centro da caverna, como se algo aterrador estivesse prestes a emergir de suas profundezas. No instante seguinte, uma luz dourada explodiu da parte mais profunda da caverna. A fera poderosa mal teve tempo de arregalar os olhos, em choque, antes de sua cabeça ser limpa e completamente decepada. Então, uma fênix majestosa irrompeu do chão, exterminando instantaneamente todas as feras restantes. Todos no campo de batalha testemunharam uma cena que jamais esqueceriam pelo resto de suas vidas. Entre os cadáveres, Lucian desceu calmamente ao chão, carregando o Fubuki nos braços. A Fênix não desapareceu. Ela pairava acima, encarando ferozmente as feras ao redor. As bestas estavam aterrorizadas, que não ousavam se aproximar. Apenas soldados gritando ansiosos à distância. Lucian olhou para Fubuki e murmurou para si mesmo: essas feras são barulhentas demais. Como se isso resolvesse tudo, ele se ergueu lentamente no ar, pisou nas costas da Fênix e, para a descrença de geral,
começou a voar. Alguns soldados assistiam em silêncio atônitos. Voar era coisa de lendas. Claro, o comandante sabia que grão-mestres às vezes conseguia esse feito, mas o caso de Lucian era diferente. Apenas alguns poucos artistas marciais talentosos com afinidade elemental conseguiam isso, e geralmente estavam no nível de um santo marcial. E ainda assim, Lucian tinha apenas 19 anos. Nesse momento, algumas feras voadoras surgiram à sua frente. Lucian apenas lhe lançou um olhar gelado, e no segundo seguinte, um relâmpago desceu dos céus. Antes mesmo que pudesse se aproximar, foram atingidas. Despencaram no chão e viraram frango frito. Lucian levantou um dedo aos lábios, fazendo um gesto de silêncio para as feras restantes. Continue fazendo barulho, e eu vou exterminar todas vocês. As feras abaixo, como se pudessem entendê-lo, ficaram completamente em silêncio. Um momento depois, se viraram e fugiram em todas as direções. O comandante ficou sem palavras. Fogo, vento, relâmpago. Lucian dominava múltiplos elementos. Engolindo em seco, só conseguiu pensar em uma coisa: quão poderoso ele realmente era. Como ele havia ficado tão forte. O oficial então reparou na garota nos braços de Lucian. Essa deve ser a irmã de Dong Shangyi. Então, realmente foi um caso de homem furioso por causa de uma mulher? Lucian havia avançado sozinho das profundezas daquela caverna infernal e, de alguma forma, voltou vivo dos portões da morte. Peraí, não era o casaco de Lucian que estava sob Fubuki alguns quadros atrás? Como ele agora está vestido de novo? Acho que o autor deu uma bebida, hein? Enfim, vamos tocando, vamos tocando. O comandante sabia que era hora de contra-atacar. Com uma gargalhada estrondosa, ordenou que todo o exército lançasse uma ofensiva total contra a caverna. Enquanto isso, do outro lado da tenda, Dong Shangyi ouvia os gritos e risadas dos soldados. Não estava claro o que ele pensava, mas, então, à distância, viu Lucian se aproximando, carregando sua irmã nos braços. Dong Shangyi quis chamar seu nome, mas, antes que pudesse, Lucian o silenciou. Fubuki finalmente conseguiu dormir. Não acorde ela. Enquanto Lucian passava por ele, Dong Shangyi murmurou em voz baixa: obrigado por salvar Fubuki. Lucian nem se deparou, dizendo que não era porque ele tinha agradecido que deixaria de espancá-lo. Como Lucian já havia o alertado antes, o caminho de marcial dele estava acabado, e Lucian mesmo garantiria isso. Então, era melhor se preparar, porque quando se enfrentasse no torneio militar, nosso garoto não pegaria leve. Depois do que pareceu uma entidade, Fubuki finalmente abriu os olhos, gotas de suor frio escorrendo. Ela levou a mão à testa, os olhos correndo pelo ambiente como se procurasse alguém. Não demorou muito até avistar Lucian, sentado ali perto, sorrindo para ela. Fubuki piscou, sentindo como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito longo. Uma voz suave disse que sonhou com ele a salvando, e que também lembrava dele dizendo que a levaria de volta. Lucian ficou um pouco sem jeito, tossindo levemente. Bem, talvez isso não tenha sido um sonho. Talvez tenha sido real. Fubuki o encarou, tentando juntar os fragmentos borrados de suas memórias. Então, era tudo real. Ela virou lentamente a cabeça e, com uma voz bem baixinha, disse: obrigada. Mas soou tão sincero que a situação ficou ainda mais constrangedora. Lucian hesitou, sem saber o que responder. Ela se lembrava de como Lucian tinha segurado ela com força e não quis soltá-la. Mas agora que eles estavam fora da caverna, longe do perigo de vida ou morte, o clima entre eles parecia diferente. Os dois estavam formal demais. Parecia que havia distância entre eles de novo. O vento soprou suavemente, fazendo as cortinas do quarto do hospital balançarem. O ambiente caiu em silêncio. Lucian sentou-se na beira da cama e, depois de algum instante, os dois falaram ao mesmo tempo o nome um do outro. Seus olhos se encontraram. Eles sorriram. Fubuki, porém, fez um gesto para que Lucian falasse primeiro, parecendo um pouco nervosa. Lucian então começou a dizer: você quer sair para comer alguma coisa algum dia desses? Fubuki assentiu e disse ok. Sentindo um pouco mais confiante, Lucian continuou: e talvez depois do jantar a gente possa ver um filme. Ela respondeu com outro ok. A mão dele se aproximou lentamente da dela, quando perguntou: e depois do filme, que tal uma caminhada? Ela sorriu, assentiu novamente: claro que podemos. O coração de Lucian acelerou. Sua mão agora mal tocava a dela. E depois da caminhada, talvez a gente possa ir a um bar e sentar para tomar alguma coisa. Fubuki continuou concordando, mas sua voz ficou bem mais baixa quando sentiu a mão de Lucian envolver a sua. Courando, virou um pouco o rosto. Lucian respirou fundo, se aproximou mais um pouco e finalmente perguntou: que tal passar o ano novo na minha casa?
Fubuki assentiu por um instante, antes mesmo de perceber o que tinha dito. Seus olhos se arregalaram em choque, mas antes que pudesse reagir, Lucian sorriu, selando o acordo. Ótimo, então está combinado. Quando ela estivesse totalmente melhor, ele iria buscá-la. Calma aí, nosso garoto quis dizer passar o ano novo na casa dele para conhecer os pais. Muita calma. Fubuki ficou toda sem jeito, envergonhada, mas sentindo uma pontinha de felicidade. Lucian agitou o cobertor com cuidado, garantindo que ele estivesse confortável. Enquanto isso, Fubuki conseguia ouvir as batidas aceleradas do próprio coração. Quando Lucian se levantou para sair, ele ainda lembrou de descansar bastante. Então, saiu do quarto. Fubuki ficou olhando na direção onde Lucian tinha saído, perdido em pensamentos por um bom tempo. O quarto voltou a ser tomado pelo silêncio. Aquela estranha sensação de vazio surgiu. De repente, a porta se abriu novamente. Animada, Fubuki se sentou achando que Lucian tinha voltado, mas, em vez dele, era Lin Wanwan, entrando com um sorriso brilhante e um buquê de flores. Que bom que você finalmente acordou, Disse Wanwan alegremente, colocando as flores na mesinha ao lado da cama. Fubuki então soube que havia ficado inconsciente por um dia inteiro e uma noite. Wanwan acrescentou com um sorriso provocador que o namorado dela tinha cuidado dela o tempo todo. Fubuki virou o rosto, envergonhado, e murmurou. Mas que namorado? Wanwan arqueou uma sobrancelha maliciosa. Hã? Então, ele não é seu namorado? Porque vocês dois com certeza não parecem que não são. O rosto de Fubuki ficou ainda mais vermelho, até que Wanwan começou a explicar o que tinha acontecido. Contou como Lucian tinha invadido a caverna sozinho só para trazê-la de volta. Segurando o próprio queixo, comentou que, se alguém precisasse arrumar um namorado, melhor encontrar alguém como Lucian. Fubuki olhou de novo na direção para onde ele tinha saído e assentiu em silêncio. Um dia depois, a rebelião da caverna de Duplo S, que tinha surgido tão repentinamente, também acabou com a mesma rapidez. A contraofensiva militar esmagou completamente as feras. O rosto do comandante estampou a capa dos jornais, enquanto o envolvimento de Lucian recebeu apenas algumas breves menções, quase notas de rodapé. Ainda assim, ele foi elogiado como a estrela mais brilhante do Distrito Militar do Leste e apelidado de Sol Ardente do Exército. Não que Lucian se importasse muito, claro, invadir uma caverna sozinho soava épico, mas seu verdadeiro objetivo era apenas salvar sua garota. Além disso, heroísmo individual era algo mal visto no campo de batalha. O comandante ficou com os holofotes, mas Lucian não ligou. Afinal, a verdadeira recompensa estava sentada confortavelmente em sua conta, cerca de 10 milhões de méritos militares. Além disso, o distrito militar devolveu todo o mito e o ouro que ele havia deixado na outra caverna, sem faltar uma única peça. Para completar, ele ainda recebeu uma medalha militar de padrão dragão diamante, entregue pessoalmente pelo marechal. No entanto, ao tentar garantir que Fubuki dormisse tranquilamente, Lucian acabou revelando muito mais de seus poderes do que ele pretendia. Com certeza, atraiu a atenção de muita gente. A essa altura, ele nem lembrava de quantos poderes tinha usado. Só sabia que as feras na caverna tinham enlouquecido completamente, tentando desesperadamente mantê-lo preso lá dentro. Mesmo para alguém como ele, aquilo quase o esgotou por completo. Quando finalmente escapou, estava perigosamente perto do colapso. Era difícil de acreditar que alguém com técnicas de respiração da natureza e células imortais pudesse chegar ao ponto de se sentir totalmente drenado. Ele jamais teria imaginado isso, nem em seus sonhos mais loucos. Por outro lado, sempre disseram que apenas santos marciais conseguiam sobreviver a uma rebelião em caverna de nível duplo S. Isso significava que nosso garoto, agora, poderia ser comparado a um santo marcial de 9º nível? Ele balançou a cabeça rapidamente, desconcertado em seus pensamentos. Um santo marcial de 9º nível poderia manipular a energia dos céus e da terra. Esse tipo de poder era uma força incomparável. No fim das contas, a força humana tinha limites, mas o poder da natureza não. Enfrentar diretamente as vastas forças do céu e da terra ainda estava muito além de seu alcance. Por enquanto, mesmo assim, Lucian sabia que ainda tinha um potencial enorme para explorar. Pensando bem, ele nem sequer havia rompido para o nível de grande grão-mestre ainda. Além disso, os rankings tradicionais das artes marciais estavam se tornando cada vez menos relevantes para ele. Seu caminho já tinha se afastado completamente dos artistas marciais comuns. Ainda assim, as pontes do céu e da terra eram algo que ele sabia que teria que tentar dominar algum dia. Ele sentia isso. Seu avanço estava próximo. Com os pontos de mérito e o mito e o ouro que havia obtido, talvez fosse a hora de se esforçar ainda mais. Enquanto pensava em seus próximos passos, um som suave de passos ecoou pelo quarto. Uma criada entrou, informando que tudo o que ele havia pedido estava pronto. Lucian assentiu e se levantou da cadeira. Do nada, perguntou: "O que você acha que eu deveria vestir para encontrar alguém?"
alguém. A criada entendeu na hora. Os olhos brilharam de diversão, sabendo que Lucian ia sair em um encontro. Então, sorriu de forma cúmplice. Os 5 termos do lado direito do guarda-roupa devem servir. Se eu conheço bem a Lady Fubuki, acho que ela vai gostar de um deles. Lucian arqueou uma sobrancelha, surpreso por ela conhecer Fubuki. A criada cobriu a boca rindo. Ora, quem não conhece a Lady Fubuki hoje em dia? Afinal, todo o distrito militar do leste já ouviu falar de como sua estrela militar mais brilhante invadiu uma caverna cheia de feras só para encontrar alguém de especial. Agora, todas as mulheres do distrito militar estão com inveja de Fubuki. Lucian não conseguiu evitar um sorriso, mas então algo lhe ocorreu, casual. Comentou que havia notado alguém a visitando com bastante frequência. Lucian então perguntou: está tudo bem? A expressão da criada mudou, o medo passando rapidamente pelos seus olhos antes dela baixar a cabeça. Ele está me cortejando, quer que eu me case com ele. Lucian ficou surpreso por um instante, olhou para ela com curiosidade. Não insistiu, apenas assentiu e dispensou. Seus olhos se estreitaram levemente. Ele sabia que ela estava mentindo. E assim, entre ruínas, medalhas e ciências que valiam mais de 10.000 palavras, Lucian não voltou como um herói, voltou como uma lenda. Ele não salvou apenas Fubuki, ele desafiou a morte, quebrou os limites do impossível e fez até as feras tremerem só com o olhar. Mas, quando o mundo gritava seu nome nos jornais, ele só pensava em uma coisa: proteger quem importava. Porque às vezes, o poder não nasce da ambição, nasce do amor, da raiva, da promessa de nunca mais perder alguém. E se um garoto de 19 anos já pôde fazer uma caverna de nível duplo S se ajoelhar, então a verdadeira pergunta não é o quão forte ele é o que vai sobrar quando ele parar de se segurar. E quando o torneio militar começar, não vai ser uma batalha, vai ser um massacre completo.